que com o apoio do pastor dessa igreja, pastor Noé, e todo o corpo ministerial, mas certamente eu me sinto muito mais honrado pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está em nosso meio. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor e para sempre. Neste momento, nós vamos deixar esta terra, vamos decolar pelas asas da fé e vamos entrar no Santo dos Santos, lá no Santíssimo Santuário, onde os dois querubins estão de asas estendidas e uma labareda crepitante de fogo salta da tampa do propiciatório de ouro puro. E ouve-se a voz dos 4 primeiros ministros de Deus, que são 4 querubins, batendo as asas e dizendo: Kadosh, 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 Jeová Sabaoth. Ou seja, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Levante a sua mão assim ao céu e glorifique ao Deus a quem tu continuamente serves. Dê a Ele um brado de glória. Oh, Rashebleke Parplo, Shebil e Seplokahel. Aleluia! Aleluia! Abra a sua Bíblia comigo no livro de Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Aleluia! Certamente, debaixo da graça de Deus e debaixo do sangue de Jesus Cristo, eu não deixarei de falar nem uma vírgula daquilo que Deus quer que se fale nesta noite. Aleluia! Algumas pessoas, ao tomarem um púlpito de uma igreja, alguns pregadores costumam faltar com a ética e dizer: eu não tenho compromisso com o pastor da igreja, o meu compromisso é só com Deus. Isso é falta de ética. Nesta noite, pastor Noé, eu quero dizer para o senhor que eu tenho compromisso com o Senhor, eu tenho compromisso com o seu ministério, mas o meu maior compromisso é com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus para sempre. Vamos ler a Bíblia. Diz assim: ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão somente segundo a minha palavra. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Magnificado e exaltado perpetuamente seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Eu quero, antes de introduzir o tema da mensagem que vos trago, vos alertar de uma coisa, vos lembrar de algo muito importante nesta noite. Queridos irmãos aqui presentes, que lotam ou superlotam este templo aqui em Melo Viana, na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Eu quero vos lembrar de uma coisa nesta noite. Observe bem: Jesus Cristo não é mais um nome entre os filósofos estoicos. Jesus Cristo não é mais um nome entre os comandantes e generais. Jesus Cristo não é somente um nome entre os grandes estadistas. Jesus Cristo não é somente mais um ser iluminado, de mente iluminada nesta terra. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, a reluzente estrela da manhã, o desejado de todas as nações. Ele é a chave de Davi: abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É o sol da justiça para aqueles que creem no seu nome. O Filho de Deus, o Nazareno do Deus forte, aquele que morreu, viveu e está vivo para todos sempre. Tem nas suas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Diz a Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 15 em diante, está dizendo assim: e virando-me para ver aquele que falava comigo, e quando eu olhei, eu vi alguém, e os seus olhos eram como 2 tochas de fogo, o seu rosto resplandecia como o sol na sua força maior. Aleluia! Da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, os seus pés eram como metal assacalado na fornalha de fogo, e os seus cabelos eram brancos como a branca neve, os seus vestidos eram brancos e resplandecentes, e tinham um cinto de ouro traspassado nos seus peitos, que é sinal de poderio e de glória. Aleluia! E Apocalipse capítulo 19, versículo número 11 diz assim: e vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. E sobre a
imediatamente, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiram-no os exércitos dos céus, e ele mesmo é o que pisa o vinho da ira do lagar e do furor do Todo-Poderoso, e no seu manto e na sua costa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Se ele é rei, o ovacione nesta noite. Se ele é Senhor, dê a ele a sua glória. Araçuba calabara maçandarabacafara maçandara. Aleluia! Nesta noite você está com liberdade para adorar a Deus. Alguém diz: gente não pode fazer barulho. O macumbeiro pode, o feiticeiro pode. No carnaval pode fazer barulho. No carnaval o cara perde a vergonha, o senso de pudor e de decência. Veste roupa de mulher, pinta a boca de batom, põe uma cabeleira descabelada na cabeça, amarra uma mamadeira cheia de pinga no pescoço e faz barulho à vontade e ninguém reclama. Gente também pode fazer barulho. O barulho da gratidão, o barulho da devoção, o barulho, aleluia, que é como a voz de muitas águas. Manifesta, Deus, a sua alegria nesta noite. O exalte soberanamente, aleluia. Oh, reprova-me este bloco que sai, se Deus te conduzir. Gente, porque dá glória a Deus é doido. Gente, porque dá aleluia é doido. Gente, porque balança a mão e grita para o céu é doido. Mas gritar para um jogador de futebol ninguém está doido. Gritar no carnaval ninguém está doido. Gritar para um conjunto de rock chamado que Night in Satan Service, cavaleiros a serviço do rei Satanás, ninguém está louco. Onde está você, diabo? Esse povo está cheio! Cheio! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Meus queridos irmãos, nós estamos preocupados porque nesses últimos dias em que a igreja palmilha os seus últimos passos sobre os quadrantes terráqueos, aleluia, Deus precisa levantar um exército de homens e de mulheres para executar a última obra de Deus sobre a face da terra. Aleluia! Oxalá que nesta noite sublime, sugênere, Deus esteja escolhendo muitos homens e muitas mulheres para esse último exército que campeará a batalha final. Aleluia! Senhoras e senhores, o momento é propício e sabendo de que Deus tem a necessidade urgente de levantar soldados para a batalha, eu trago à memória dos irmãos um dos maiores soldados que Deus já levantara em todos os tempos. Seu nome é Elias, profeta por excelência. Eu me recordo neste momento, quando Eliseu, após receber a capa que estava sobre Elias, e após receber porção dobrada do Espírito que pairava sobre a vida de Elias, ele chegou até o Jordão que transbordava de um lado para o outro. Diz a Bíblia que ele chegou e não sabia o que fazer. E de repente apanhou a capa, estendeu para o Jordão e fez uma pergunta: aonde está o Deus de Elias? Nesta noite, senhoras, eu não quero fazer a pergunta de Eliseu. Eu quero inverter essa pergunta. A pergunta do Espírito Santo nesta noite é a seguinte: aonde estão os Elias de Deus? Aonde está você, Elias? Se você é um Elias de Deus, levante a sua mão assim e glorifique ao seu Deus. Aleluia.
mais difícil é ser o Elias de Deus. Disse alguém, quando apareceu essas camisetas com dizeres evangélicos, alguém botou um dizer assim: é muito fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. É isso que Deus quer de você nesta noite, minha irmã e meu irmão. Aleluia! Louvado seja para sempre o sacrosantíssimo nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu vos trago à memória este personagem bíblico por nome de Elias. Elias era um cidadão, um homem atípico. Ou seja, Elias não tinha nenhuma característica que o vocacionasse para a chamada que Deus o chamara. Em outras palavras, se hoje aqui nós fôssemos consagrar obreiros e Elias estivesse aqui, nós não íamos consagrar Elias, porque Elias não tinha nada que pudesse chamar a atenção dos olhos humanos. O que Elias tinha não estava por fora, estava por dentro, e só Deus é que via, e foi por isso que Deus o chamou. Para provar o que eu vos falo, em primeiro lugar, Elias não teve em nenhuma parte da Bíblia, em seus 31.173 versículos, a sua genealogia contada. Ou seja, Elias era um profeta que não tinha pai e não tinha mãe. Quando a Bíblia introduz Elias no contexto escriturístico, diz assim: e naqueles dias, Elias, o tisbita de Gileade, não fala o nome de pai, não fala nome de mãe, não fala de nome de irmão, só diz que era um tisbita lá de Gileade. E quase todos os profetas bíblicos fizeram citação da sua genealogia. Josué, filho de Nun, Eliseu, filho de Safate, Isaías, filho de Amós, Jeremias, filho de Ilquias, aleluia, Balaão, filho de Beor, Moisés, filho de Arão. Mas Elias não tinha pai e não tinha mãe, mas Deus escolhera aquele homem sem pai e sem mãe para uma grande obra sobre a face da terra. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, meu irmão, se você de repente esta noite pode não ser filho de pastor, quem sabe você não é filho de presbítero, quem sabe você não é filho de evangelista, quem sabe você não é filho de nenhuma autoridade, quem sabe você não seja filho de um prefeito, ou quem sabe não seja filho de um deputado, ou quem sabe você não seja filho do presidente da república, quem sabe você é filho de um pedreiro, filho de um lavador de carros, filho de um garim, filho de um terceiro. Saiba que Deus tem uma obra contigo nesta noite. Ora, suri calabarabastandara. Deremara suri calabarabastandara. Aleluia. Em segundo lugar, meus irmãos, ouça bem, em segundo lugar, Elias era natural de uma terra onde não se propagava nenhuma cultura. Ele era de Gileade, ficava do outro lado do Jordão. Oséias, escrevendo no capítulo 6 e no versículo 8 de seu livro, diz assim: Gileade é terra dos que praticam a iniquidade. Consequentemente, Elias era um caipira da roça. Era um homem acostumado com boi e com jumento. Era um homem acostumado com gado e com ovelha. Ele não tinha formado na faculdade de Harvard dos Estados Unidos. Não era pós-graduado em divindade. Elias, certamente, senhoras e senhores, não tinha nenhum grau de pós-graduação. Pastor, quer dizer que Deus só usa pessoas analfabetas? Não, Senhor. Deus usa ignorantes, mas usa sábios. A burrice não é a mãe da santidade, mas Deus também não fica tolido em só usar quem tem diploma. Deus usa você que não estudou na sabedoria do céu, aquela que vem de cima, aquela que vem de Deus. Aleluia. Olhe bem, Deus usou pessoas sábias e estudadas. Moisés era formado na faculdade egípcia. Aleluia. Isaías era estadista.
Esdras era doutor em letras e escriba versado. Abacuque era filósofo, mas também era profeta. Mas Deus também usou homens ignorantes. E para citar um dos homens ignorantes que Deus usou, eu cito a pessoa de João Batista. João Batista era analfa de mãe e teto de pai. Não estudou. Diz a Bíblia que desde a meninice, João Batista foi criado no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. A sua roupa era uma roupa que nenhum de nós iríamos querer usar. Roupa de couro, cinto de pele de camelo. Era um homem rude, de mãos calejadas. E um dia, o Todo-Poderoso chegou e disse: João, meu filho, eu tenho uma obra para ti, João. E parece que eu estou vendo, aleluia. Parece que eu estou vendo nesse momento, conjecturando o texto, parafraseando o texto para que você possa entender. Isso é uma conjectura, é um recurso de homilética. Olhe bem, João diz assim: Senhor, logo eu sou analfa de mãe e sou teto de pai. Eu sou analfabeto, Senhor. Eu sou filho de padrinho, irmão Zacarias e de irmã Isabel. Tu usaste Moisés formado na faculdade egípcia. Tu usaste Isaías, que era estadista. Abacuque, filósofo. Senhor, e eu, Senhor, sou um homem do campo, um homem rude. João, eu uso você também. Eu estou precisando de fazer uma obra. E só você quem vai fazer, João. Parece que eu estou vendo. Parece que eu estou vendo. Aí João pergunta para Jeová assim: Jeová, e qual é a obra que eu vou fazer? João, tem um monte de fariseus aí, hipócritas, que dizem que me servem com os lábios, mas o coração está longe de mim. E eu estou precisando xingar esse povo. Vai xingar fariseu para mim, João. Eu diz a Bíblia que apareceu João Batista, homem rude, no deserto da Judéia, xingando o fariseu. A mensagem dele era essa aqui: raça de víbora, cobra cascavel, monte de jararaca, turma de jiboia, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos! Quantos podem levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Abraça o seu irmão que está do seu lado. Olhe nos olhos dele e profetize para ele. Diga a ele: Deus está te chamando nesta noite, Elias. Deus te chama hoje, Elias. Deus te chama hoje, Elias. Aleluia! Deixa Jesus tocar em você. Deixa Jesus te renovar. Pode profetizar, pode falar em línguas, pode exaltar e glorificar. O Espírito de Deus está em nosso meio. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para cantar, liberdade para profetizar. Receba o poder do Espírito. Deixa Deus usar, irmã. Pode sentir poder, minha irmã. Deixa Deus te sacudir. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Pode se alegrar. Alguém diz assim. Pra que é que esses irmãos ficam pulando ali? Isso é meninice. Meus irmãos, não é meninice, não. Diz a Bíblia que Davi já vinha conduzindo a arca do Senhor. Aleluia. E os levitas iam na frente, cantando louvores a Deus. Jedutim, o maestro do cântico, vinha ministrando o cântico. E Davi, no éxodo de linho puro, vinha saltando e dançando na presença de Deus. Lá vai Davi dançando e saltando na presença de Deus. E de repente, queridos irmãos, Mical, sua esposa, sorveteriana de nascença, olhou de cima do palácio e disse assim, censurando o rei: o rei, meu senhor, não tem peso. Davi olhou lá para cima e disse assim: Mical, o Deus de Israel rejeitou o teu pai e me colocou rei em seu lugar. E na palavra do meu Deus está escrito que na sua presença há abundância de alegria. E na presença do meu Deus eu estou me alegrando. Queridos irmãos, está escrito nos Salmos
Se até a tristeza salta de alegria na presença de Deus, ora, se a tristeza salta de alegria, eu também salto de alegria na presença de Deus. Aleluia! Aleluia. Outro problema na vida de Elias. Outro problema na vida e no ministério de Elias é que Elias era apenas um peregrino. Elias não tinha nem residência física. Olhe bem, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz assim: Elias, o tisbita de Gileade. É curioso que nenhum professor, teólogo, escritor de geografia bíblica teve a ousadia de colocar Tisbi dentro de Gileade, porque a cidade de Tisbi não ficava em Gileade, a cidade de Tisbi ficava em Naphtali, do outro lado do Jordão. E então nós entendemos, porque a palavra tisbita, do hebraico para o português, quer dizer peregrino. E quando a Bíblia diz Elias, o tisbita de Gileade está dizendo: Elias, apenas um peregrino de Gileade, era só um andante, era só um andarinho, mas aonde ele andava, Deus andava com ele, aonde ele passava, Deus passava com ele. Aleluia! Queridos irmãos, deixa-me vos dizer, na ousadia do Espírito Santo, eu quero vos dizer uma coisa: credencial de presbítero, credencial de evangelista, credencial de pastor, não é atestado de homem de Deus, não, Senhor. A tua credencial só vale para o homem, para Deus vale aquilo que tu és no teu íntimo interior. A obra de Deus hoje está um caos. Em minhas andanças pelo Brasil, eu não fico um final de semana sem viajar. Todos os finais de semana estou em uma cidade do Brasil pregando a palavra de Deus. Já percorri todos os estados desta nação pregando a palavra de Deus. E eu tenho visto que uma frieza espiritual está querendo tomar conta do povo de Deus. E a maior culpa disso é que em cima dos púlpitos das igrejas nós temos homens que foram convidados e não foram chamados. Quando eu estou querendo dizer isso, eu estou querendo falar de obreiros que foram consagrados. Um foi porque era filho de pastor, o outro foi porque era bonito, o outro foi porque era fazendeiro. Mas para Deus não tem disso, senhoras. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer. Aleluia. Eu louvo a Deus quando o pastor estava falando sobre o seu filho, que está fazendo uma grande obra para Deus ali em uma congregação. Senhoras, filho de pastor não é pastorzinho, não. Agora, quando Deus quer, Ele usa o filho da lavadeira, usa o filho do carpinteiro, usa o filho do pedreiro, usa o filho do doutor, usa o filho do estadista e usa o filho do pastor também. Mas é quando Ele quer e não quando o homem quer. Aleluia. Escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo chamado de Deus. E em 2 Timóteo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade do homem nem da carne, mas de Deus que me chamou. A Bíblia diz assim: ninguém toma para si mesmo esta honra, a não ser aqueles a quem Deus chama. Eu não acredito em muitos obreiros. Eu não acredito em muitos obreiros que se dizem chamados por Deus e que não passaram pela escola de profeta. Quando Deus chama um homem,
A primeira coisa que Deus faz com o homem é levar ele para o deserto. Oséias profetizou disso. E eu atrairei até no deserto. E no deserto eu falei no seu coração. Se você é um presbítero e nunca passou no deserto, entregue hoje a tua credência. Você foi convidado, não foi chamado. Se você é um pastor e nunca passou pelo deserto, entregue a tua credencial hoje. Reconheça. Quem sabe você foi chamado para ser bancário. Quem sabe você foi chamado para ser plantador de cebola. Mas para ser chamado para ser pastor, só Deus é quem pode chamar. Você foi chamado por Deus para ser obreiro? Me mostra agora o teu currículo. Paulo tinha um currículo para mostrar. E quando os crentes de sua época quiseram questionar a sua chamada, ele disse assim: desde agora, ninguém mais me inquiete, porque eu vou mostrar o meu currículo. Estão aqui as marcas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chicote, açoite, calúnia, mentira, perseguição, fome, aleluia! Levante a sua mão assim, glorifique o nome do seu Deus agora. Oh Espírito Santo, venha selecionar obreiros nesta noite. Venha levantar homens e mulheres nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito agora. Aleluia. Queridos irmãos, outra coisa que serviria para nós descartarmos Elias para uma consagração era a seguinte: além de Elias não ter pai, não ter mãe, além de não ter nenhuma sabedoria e nenhuma cultura, além de ter nascido numa cidade de gente iníqua, Elias tinha mais dois defeitos. O primeiro dos dois defeitos que Elias tinha é que Elias era pobre. Diz a Bíblia que quando Elias começou o seu ministério, ele só tinha 3 coisas: uma túnica, uma capa e um cinto de couro de camelo. Eram as únicas 3 coisas que Elias tinha: uma túnica, uma capa e um cinto. Mas eu louvo a Deus porque Elias tinha cinto. Senhores obreiros aqui presentes, o que Deus está precisando, se eu fosse pedir a Deus para dar presente para os obreiros de Deus pelo Brasil nesta noite, sabe qual o presente que eu ia pedir a Deus? Eu ia pedir a Deus para dar um cinto para os obreiros. Eu louvo a Deus porque Elias tinha cinto. E infelizmente, hoje tem muitos homens que se dizem homens de Deus que não tem mais cinto na calça. O que o senhor quer dizer com cinto na calça? Eu vou usar uma linguagem mais rude, mas para você poder entender. O que tem hoje de obreiro, de pastor, calça frouxa, que não tem coragem de pregar a palavra como ela tem que ser pregada, não tem coragem de disciplinar o... 2 minutos. Eu assisti uma magrela loira, chamada de Xuxa, que é a conjugação de 2 nomes da macumba. Exu, aleluia. E olha bem, e quando elas começam ali, aquela magrela começa a dizer assim: se o carinha lá de cima deixar, o carinha lá de cima, o homem lá de cima, o carinha, mais respeito com o meu Deus. O meu Deus não é carinha, não. O meu Deus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu não quero, senhores, que os meus filhos aprendam a ter esse tipo de relacionamento com Deus. No dia que eu vi o meu filho chamando Deus de carinha, eu dou-lhe uma coça de cinto para aprender a respeitar o nome daquele que é soberano. Está em cima, está embaixo.
algum dos irmãos dizer assim: pastor, eu comprei um aparelho e botei lá. Olha, irmão, eu disse sem aparelho de televisão lá em casa. Eu chego em casa, em vez de eu assistir televisão, eu deito no colo da minha esposa e vou namorar com ela. Eu namoro com a minha esposa namora comigo, eu converso com ela conversa comigo. Se eu tivesse aquela porcaria lá em casa, eu estava assistindo o jornal, depois ela entrava na novela. E quando nós fôssemos dormir, nós não tínhamos tocado nenhuma palavra. E o nosso casamento já teria acabado por falta de diálogo. Mas não, eu ainda posso namorar com a minha companheira, porque não tem nada para me impedir. Aleluia. Observe bem. E tem irmãos que dizem assim: pastor, eu tive que comprar um aparelhinho, elas não botaram em casa, porque meu filho não saía da casa do vizinho. E agora quando eu botei, meu filho só fica dentro de casa. Antigamente só vivia na casa do vizinho. Se o seu filho vive na casa do vizinho, é porque você perdeu o cinto da tua calça. Pede Jesus cinto hoje. Fala: Jesus, me dá o cinto de Elias. Me dá o cinto de Elias, Jesus. Me dá o cinto de Elias de novo. Quantos podem confirmar essa verdade? Levante a mão e glorifique o nome do seu Deus. Aleluia. Está doendo? Está doendo? Dá glória agora, que eu quero ver você vai dar glória. Debaixo de chicote. Tem crente que só dá glória a Deus quando a coisa está boa. Quando Jeová começa a açoitar e perturbar, ele começa a ficar carrancudo, começa a murmurar: tu és um desajuizado, tu converte hoje, glorifica o teu Deus na tribulação. Aleluia! Olhe bem, Davi era um homem assim. Parece que eu estou vendo. Olha Davi, você crente que é crente, dá glória a Deus quando a coisa está boa e dá glória a Deus quando o chicote pega também. Parece que eu estou vendo Davi. Olha bem Davi. Davi era suave em salmos e inventor de instrumentos musicais, diz a Bíblia Sagrada. Já vai Davi salmodiando. Salmo número 23, olha, lá vai ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma pelo amor do teu nome. Ainda que eu andasse sobre o vale da sombra e da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. Diz a Bíblia que quando o servo de Deus clama, Deus faz isso, ó, se inclina para ouvir a oração do santo. Olha bem, e Deus já vai ouvindo Davi, né? Exaltando, salmodiando. Aí Deus diz assim: Davi, eu sei que na abundância todo mundo dá glória a Deus. Miguel, traz aqui o chicote, meu filho. Aí Miguel traz o chicotinho queimado. E Deus começa a bater no lombo de Davi. Tome, Davi, tome, Davi. E quando o lombo de Davi já está vermelho de tanta pancada, Jeová pergunta: e agora, Davi? Ainda continua? Ele diz assim: Senhor, bate mais, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia, aleluia. Tem crente que diz assim: se eu sentir vontade, eu dou glória a Deus. Se eu não sentir, eu não dou. Nesta noite, se você sentir vontade, você vai dar. Se não sentir vontade, vai dar do mesmo jeito, porque Deus é digno de honra, de louvor, de glória, que sai da boca do seu povo. O último defeito de Elias, sabe qual é? O último defeito de Elias é que Elias tinha nascido no lugar errado. Quem é que vai chamar um homem que nasceu no lugar errado? Pastor, por que é que Elias nasceu no lugar errado? Porque ele nasceu em Gileade. Gileade ficava do outro lado do Jordão, onde estavam as duas tribos e meias de Israel, Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés. Ele nasceu fora da terra prometida. Para Deus não importa se você nasceu na macumba, se você nasceu no feitiçaria, se você nasceu na homossexualidade, se você nasceu num prostíbulo, não importa se você nasceu num lugar errado. Deus do céu te perdoa, te chama agora. Vem, Elias!
Ora, basturi, calabando. Estes eram os defeitos de Elias. Mas Elias tinha algumas qualidades que ninguém via, porque estava por dentro. E por dentro quem vê é só Deus. Se o teu pastor não está te vendo, meu irmão, Deus está te vendo. Se o teu dirigente não está te enxergando, Deus está te enxergando. Aguarda, porque no tempo certo Deus te chama. Aleluia. A primeira qualidade de Elias, sabe qual era, pastores? A primeira qualidade de Elias era uma que muitos de nós aqui julgamos como defeito de personalidade. Sabe qual era a primeira qualidade de Elias? É que Elias conhecia as suas limitações. Elias sabia muito bem até onde ele podia ir. Infelizmente, quantos homens estão caindo por terra porque subestimam as suas deficiências. Obreiros autodivinizados. Estamos vivendo uma época de pastores, de presbíteros, de dirigentes, de cantores, de pregadores, que são semideuses nesta terra. Ninguém me toca, ninguém me repreende, ninguém fala comigo, ninguém me encosta, ninguém me chama, ninguém fala. Eu sou um Deus nesta terra. Pois eu quero te dizer, meu amigo, Nabucodonosor era assim. E com gente exaltada acontece duas coisas. Ou ele vira bicho, ou o bicho come a carne dele. Porque aqui na casa de Deus não tem lugar para gente exaltado, não. Já vai Nabucodonosor, olhou todo o império babilônico, os jardins suspensos de Babilônia, e diz a Bíblia que ele disse assim: não é esta a grande Babilônia que eu, Nabucodonosor, edifiquei para a glória da minha magnificência. Diz a Bíblia que naquele mesmo momento a voz de Deus gritou assim: vai comer pasto grandão. Porque gente exaltada com Deus tem que comer capim para aprender a ser gente. Diz a Bíblia que naquele momento fugiu o entendimento de Nabucodonosor. Cresceu apenas como águia. A doença que deu nele chama-se licantropia. Virou um bicho humano e foi comer capim durante 7 anos. E depois de 7 anos, ele se arrependeu. Deus tirou ele de lá e ele escreveu assim: agora eu, Nabucodonosor, sei e reconheço que não existe outro Deus a não ser o Deus do céu. Aleluia! A Ele glória, honra e louvor para sempre. Elias sabia das suas limitações. Observe bem. Estava Elias enfrentando 850 profetas falsos no Monte Carmelo. De repente, aleluia, de repentemente, ele, ora, cai fogo do céu, mata profetas falsos, destrói, mata 850 homens mentirosos, farsantes. Depois de realizar aquela façanha, aquela proeza, se fosse eu ou se fosse você, nós estaríamos dizendo assim: ah, capeta, vem agora que eu te passo a cara. Depois disso aí eu rebento com qualquer demônio. Pode vir porque eu sou super Elias. Mas não, quando Elias realizou tal façanha, diz a Bíblia que ele temeu. Ele sabia que quando Deus estava sobre a vida dele era uma coisa, mas Elias sozinho era outra coisa. Alguém chegou perante ele e disse assim: Elias, meu filho, olha, tu acabou de matar 850 profetas falsos. Ele falou: acabei. Agora eu tenho uma notícia para você. Vai ser fácil, vai ser moleza. Você acabou de matar 850 homens, envia uma mulher só aí atrás de você, Jezabel. Ele disse assim: olha, cheio do Espírito, pelo poder do Espírito, eu desafio 850 homens. Agora, sem Deus na minha retaguarda, eu corro até de uma mulher. E diz a Bíblia que começou a correr. Alguém critica Elias porque ele correu de Jezabel, mas ele sabia que naquele momento não dava para enfrentar nenhuma mulher, porque o homem de Deus só é homem de Deus quando Deus está na frente desse homem.
Oh, da suricala. Correu, deitou, dormiu, chegou um anjo lá, Gabriel se cutucou a larga dele. Ei, homem de Deus, come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Pegou o pão, pegou a água, deu graça, comeu, bebeu, deitou de novo. O anjo chegou lá outra vez. Homem de Deus, desperta, cabra, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Já viu que ele comeu, bebeu. Quando ele comeu e bebeu, sentiu as suas forças espirituais voltarem. E ele disse assim: agora com a força dessa comida, eu caminho mais 40 dias e 40 noites. Pode vir Jezabel, os profetas, pode vir quem quiser. Agora Deus está comigo! Aleluia, levante a sua mão assim e adore a Deus. Glorifique o seu Deus. A Bíblia diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Nós estamos viajando pelo Brasil, e por muitas vezes, quase todas as semanas, estamos nos aeroportos da cidade do Brasil, e nós vemos ali homens arrogantes, parece que tem um rei na barriga. Aliás, tem gente que diz assim: eu não gosto de crente, porque crente parece que tem um rei na barriga. Ele só erra o lugar que o rei está, né, irmão? Porque ele não está na barriga, nós temos um rei no coração. Aleluia. Aqueles homens arrogantes chegam a andar na ponta dos pés, porque são ricos, poderosos, fazendeiros, mas eles se esquecem que Salomão, que no hebraico é Silomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os tempos dos quais venhas a dizer: eu não tenho neles contentamento. E Salomão, comparando o corpo do homem com uma casa, ele diz assim, numa linguagem simbólica e espiritual, lindíssima, de um profeta tangido pelo Espírito Santo, aleluia. Ele diz assim: antes que tremam os guardas da casa, que são os braços, a defesa do seu corpo são os braços. Diz a ciência que após os 45 anos, o homem começa a perder 25% de dopamina a cada década. E aí ele passa a sofrer de um mal chamado mal de pasto. E os braços ficam tremendo. O homem que antes era forte não pode pegar um copo d'água. E Deus diz: lembra do teu Criador antes que o guarda da casa trema, homem. Ele diz assim: antes que se encurve os homens fortes, as duas pernas que sustentam o corpo. Depois da velhice, o homem passa a andar encurvado, agarrado num pedaço de pau, porque os fortes da casa, os homens fortes da casa, as pernas se encurvam. E ele diz assim: antes que floresça a amendoeira, o cabelo fica branco. Ele continua e diz: antes que se feche as duas portas da rua, por causa do baixo ruído da moedura, os ouvidos ficam surdos. E antes que se escureça aqueles que espiam pela janela, a cegueira chega. E ele diz assim: antes que se quebre o copo de ouro no coração e se despedace a cadeia de prata, a espinha vertebral. Antes que se quebre o cântaro junto à fonte, os dois rios e a roda junto ao fosso, os intestinos, e vai-se o homem e a sua terna casa, e os penteadores andarão rondando a sua porta. Mas aquele que faz a vontade de Deus, termine seus dias dando glória a Deus, porque Ele é a ressurreição e Ele é vida. Aleluia. Uma outra qualidade que Elias tinha, sabe qual é? É que Elias conhecia quando era Deus que falava com ele. O homem de Deus tem que conhecer a voz do seu Deus. O homem de Deus tem que saber quando é Deus que fala e quando não é Deus quem fala. Na Bíblia, Deus fala, o homem fala e o diabo também fala. O diabo disse para Deus no livro de Jó:
pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Não foi Deus que falou, foi o diabo, e eu não acredito nele. Existem 3 pontos de profecia: a que vem de Deus, a que vem do homem e a que vem do diabo. E Elias sabia quando era Deus que falava com ele. Elias não andava pela cabeça de profeta ambulante, não. Com Elias não tem desse negócio de deixa a tua igreja porque o teu pastor está desviado, não. Ele sabia quando Deus falava, porque quando Deus fala, a terra treme. Observe bem. Elias conhecia tanto a vontade e a palavra de Deus, que sabia que Elias se escondeu numa caverna e ficou quietinho. De repente um anjo chegou e disse: Elias, sai lá fora porque Deus vai falar com você. Elias continuou quietinho, disse: palavra de anjo, eu não estou nem aí, eu quero saber da palavra de Deus. Paulo disse: ainda que um anjo do céu desça e vos anuncie outro evangelho que não seja esse, seja maldito, eu não quero saber o que anjo fala, eu quero saber o que Deus fala. Quietinho. Diz a Bíblia que de repente apareceu um ventaval, quebrando as pedras, derrubando as árvores, fazendo uma bagunça terrível. Se fosse você dizer: olha, Deus está naquele vendaval. Elias ouviu e disse: Deus não está nesse vento, vou ficar quietinho. Passou um vento, diz a Bíblia, que veio um terremoto rachando a terra, fazendo um barulhão tremendo. Alguém podia dizer: é o Pentecostes. Elias olhou o terremoto e disse: Deus não está nesse terremoto, eu vou ficar quietinho. Aí diz a Bíblia que de repente veio uma chuva de fogo e começou a chover fogo. E crente não pode falar fogo. Quando fala fogo com crente pentecostal, ele já diz: é Deus. Elias olhou e disse assim: esse fogo é estranho, não é o fogo de Deus, eu não vou sair não, vou ficar quietinho. Tem muita gente pulando com fogo estranho, tem muita gente saltando com fogo estranho, profetizando com fogo estranho. E Jesus disse: naquele dia eles vão me dizer: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós falamos em língua, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós curamos enfermo. E eu vou dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci, porque quem eu conheço me conhece também. Aleluia. E Elias ficou quietinho lá, quietinho. Passa vento, passa terremoto, passa fogo queimando tudo, e ele só assuntando. De repente passou o fogo, aí da Bíblia que veio uma brisa mansa e suave. Tem gentinho. Quando aquele ventinho refrescou a nuca de Elias, ele disse: é Deus que está nesse vento, eu vou lá. Aleluia. Chegou lá, Deus disse assim: Elias, meu servo, o que tu faz aí dentro? Vai, meu filho, e faz a minha obra, porque eu serei contigo, tu sabes quando é eu que falo. Está aprovado. Está aprovado. É semelhante àquele irmão, né, que disse que tinha uma chamada para ser pastor. E chegou para o pastor dele e disse: pastor, o senhor tem que me consagrar. Deus me chamou, Deus já me revelou. O pastor disse: meu filho, mas não revelou para mim. Se pastor, mas Deus só não revela para o senhor, já revelou para mim, já revelou para as irmãs de oração, revela para todo mundo, só para o senhor que não revela. Aleluia. E o pastor disse: tá bom, meu filho, vamos orar quando Deus falar comigo. Ele foi para casa, sonhou um sonho, voltou e disse assim: pastor, eu não estou falando, Deus fala com todo mundo, só não fala com o senhor. Esta noite eu tive uma revelação. Aí o pastor disse: conte a revelação, meu filho. Pastor, eu vi quando um anjo colocou um quadro assim bonito, e de repente aquele anjo escreveu 3 iniciais: G, T, C. E o pastor disse: meu filho, o que significa isso? Está vendo, pastor? Só não tem nem discernimento de espírito. O V é vai, o P é pregar e o B é batizar. E vai pregar e batizar. O pastor fechou os olhos assim
recebeu a revelação do Espírito e disse: meu filho, a revelação é de Deus, só a interpretação que está errada. O V é vai mesmo, só o P e o B que é outra coisa. O V é vai, o P é plantar e o B batata. Vai plantar batata, tua chamada é para ser agricultor, não é para ser pastor. Aleluia! Só é necessário aquele que Deus chama, aquele que Deus quer, aquele que Deus diz, aquele que Deus levanta. Aleluia! Levanta a sua mão assim, eu digo a Jesus: se for da tua chamada, me chame, mas se não for da tua vontade, me deixa como eu estou, que é melhor para mim. Aí, o pastor foi o pastor Onítio, que ele já dorme no seu governador Valadares. O pastor conhece o pastor que teve esse trato com esse moço? Não, eu não acredito em obra de Deus que não tem poder. A igreja é o espelho do pastor, o pastor é o espelho da igreja. Todo obreiro que Deus levanta é avivado. Ainda que ele não seja de falar grosso, às vezes não pular, mas mesmo quando ele fala manso, Deus opera na sua mansidão. Deus está com esse homem. Sabe por quê? Porque Elias era profeta de fogo. E Deus precisa usar um exército de fogo. Homens de fogo, mulheres de fogo. Um outro pastor, para eu encerrar esta mensagem nesta noite, ele teve uma outra revelação. Disse esse pastor que ele teve uma visão quando dois demônios se encontraram. Um demônio muito bem vestido, né? Cidadão muito alinhado. O outro demônio todo machucado, todo queimado, todo relado, todo despedaçado. O tupete estava na nuca, a nuca estava lá no tupete, estava todo esculhambado. Porque a igreja de Jesus que se esculhamba com o cão mesmo, e ele sabe disso. Aleluia. Observe bem. De repente, aquele demônio que estava todo esculhambado virou para aquele outro demônio todo bem vestido, no linho fino, puro, brastelo, né? Aleluia. E de repente, companheiro, de onde tu vem, colega? Eu disse: eu estou vindo de um culto aí, meu amigo. É de um culto? Eu estou vindo dessas igrejas aí, desse culto dessa igreja que não gosta de dar glória a Deus, que o povo diz que dar glória a Deus é fanatismo. Eu estou vindo dessa igreja aí que o povo gosta de andar de qualquer maneira, né? Gosta de ficar à vontade de qualquer jeito, que não tem compromisso com Deus. Eu estou vindo dessa igreja que o sujeito é crente, mas joga futebol. Ele é crente, mas bota biquíni e fica na praia pelado lá mostrando o corpo dele para os outros. Eu estou vindo dessa igreja aí que o pessoal é crente, mas no carnaval ele vai pular carnaval. Eu estou vindo dessa igreja aí que o cidadão é crente, mas quando dá na romaria ele vai lá adorar santo também. Eu estou vindo dessa igreja aí que não tem compromisso com a palavra. E lá eu canto, eu dirijo o culto com o pastor, eu dou oportunidade para os presbíteros, eu canto no coral das irmãs, e é uma maravilha. E lá o culto termina 9 horas certinho. Deu 9 horas, eu acabo com o culto. Não tem? Tem um demônio chamado demônio das 9 horas. Ele pega crente. Quando dá 9 horas, tem crente que fica endemoniado com o demônio das 9 horas. Ele só é crente até as 9 horas. Passou de 9 horas, ele desvia. Aqui não, demônio! Saia! Saia! Olha, eu sou crente até depois da meia-noite. Aí ele olhou para aquele outro demônio todo esmulambado e disse assim: e tu, colega? De onde é que tu vem todo arrebentado desse jeito? E o outro disse assim: eu nem te conto, companheiro. Chegava a estar cansado. Eu vim lá daquela igreja, eu vim de um culto também. Só que eu errei a igreja, meu amigo. E entrei naquela daqueles crentes fanáticos que fica só dando glória a Deus e aleluia. Aqueles crentes malucos, que o mundo não gosta deles. E quando eu pisei na porta da igreja, o Espírito Santo revelou para eles que eu cheguei ali, e alguém gritou lá dizendo assim, lá de dentro assim: está amarrado em nome de Jesus! E aí, companheiro, aí eu pelejei para sair, fui para um lado, fui para o outro, não dava para sair porque 2 anjão fortes e poderosos me amarraram e me seguraram. E aí aqueles crentes malvados começaram a gritar em voz de coro lá de dentro assim: queima ele, Jesus! Queima ele, Jesus! Queima
Levanta a sua mão, glorifique a Deus. Exalte a Deus agora. De pé.